E aí, para onde que a gente vai? Gente, nós temos um conceito que a gente chama aqui de distritos extrafísicos, né? O distrito extrafísico, ele existe na dimensão extrafísica, né? Na dimensão onde se manifesta lá o psicossoma, que eu comentei anteriormente, né? Que pode ser visitada por nós quando a gente está projetado, né? E esses distritos extrafísicos, eles são, ao mesmo tempo, um ponto de partida da onde as consciências saíram para uma nova vida e um ponto de retorno para onde a consciência volta depois de uma vida inteira. Então, tem dois conceitos aqui que são importantes, né? O de distrito extrafísico, né? Que é esses locais que a gente pode visitar, e o conceito de paraprocedência. Então, eu retorno à minha paraprocedência, né? E essa paraprocedência, eu posso aí ter uma mudança dependendo como que eu encarei a minha vida, ou como que eu trabalhei as minhas ideias e o que eu aprendi ao longo da vida. Alguns desses distritos extrafísicos, a gente não são tão positivos. E por que eles não são tão positivos? É porque é assim? Não, gente. Acaba acontecendo o seguinte, quando o nível médio das consciências extrafísicas, tá? Essa palavrinha aqui, eu acho importante explicar, ele é mais doentio, ele é mais cheio de apego, existe um agrupamento dessas consciências nessa localização que a gente vai chamar aqui de baratrosfera, né? São os distritos extrafísicos baratrosféricos. Essa palavra aí não tem nada a ver com barata, tá, gente? Tem a ver com Báratros, que é o deus romano da morte, né? Então a gente, para denominar de alguma forma, a gente chamou aí de baratrosfera, né? Então, nessas localidades, as consciências que mais se manifestam são consciências extremamente apegadas à vida intrafísica. E nessas regiões é onde mais acontece o processo de assistência das consciências mais técnicas, tentando recuperar essas consciências que viveram ao longo aí de alguns anos em condições difíceis, né? Desativaram o corpo físico de uma forma não tão legal, e aí elas recebem ajudas nessas condições. Quem é que vai fazer essa assistência, gente? Normalmente é aquelas consciências que saíram daqui em condições melhores e que detêm os conhecimentos técnicos para apoiar e ajudar a consciência que está numa condição como essa. A gente chama aqui de paratroposfera, né, em alusão à própria troposfera da Terra, né, essa região, né, da atmosfera entre o mar e cerca de 10 mil ou 10 quilômetros, agora me peguei aqui com isso, né, onde ficam os distritos extrafísicos aí, positivos e negativos, né, porque a gente tem aí lugares bacanas e lugares não tão bacanas aí para a gente sair daqui. Existem algumas condições, né, em que a pessoa acaba chegando, né? Se a pessoa ela passou pela primeira desativação do corpo físico, já até aponto aqui para ajudar aqui, ela passou pela primeira dessoma, ela não conseguiu desapegar da dimensão intrafísica, ela não consegue desativar o energossoma e passar pela segunda dessoma, né? Aí ela permanece nessas regiões, né, não tão positivas. Por quê? Ela ainda carrega com ela muito das energias, das ideias, dos sentimentos e dos pensamentos que ela tinha enquanto estava na dimensão intrafísica, né? Essa condição, até certa forma, paracomatosa, vamos dizer assim, um coma, ela fica num coma que ela fica remoendo os mesmos pensamentos e sentimentos da vida intrafísica, a gente vai chamar aí de uma condição de parapsicose pós-mortem ou pós-dessomática, uma condição doentia que permanece após a morte do corpo intrafísico por conta dos pensamentos e sentimentos que carregamos ao longo da nossa vida. Então, é uma condição que é definitiva? Vai ficar para sempre? Não. Vai ficar até o momento em que ela conseguir se desvencilhar desse peso que ela carregou com ela, e ela recebe ajuda e ela vai para uma condição melhor, com uma nova oportunidade de voltar à vida e tentar fazer de novo, ok?
Agora, a consciência que ela passa pela segunda de soma, né, significa que ela desassimilou as energias conscienciais mais densas que estavam lá presentes no psicossoma. E ela segue para distritos extrafísicos mais positivos, que aqui a gente vai chamar de comunidades extrafísicas ou as comunexes. Tem esse desenho aqui, né, que até parece o prédio da Apple, né, gente? Mas esse desenho aqui, até onde eu sei, ele é anterior ao projeto da Apple. São comunidades extrafísicas positivas, aonde as consciências que passaram pela última vida vão até lá, recuperam a sua condição normal, se preparam para uma nova existência na dimensão intrafísica. E é interessante comentar que a nova vida intrafísica ela pode ser curta, gente, pode ser bem curta. A gente pode desativar o corpo logo cedo, na infância, ou pode desativar com uma idade maior, né? Meu avô está fazendo 93 janeiros esse mês, e ele está ali, né? Relativamente lúcido, tá bacana, tá legal, viveu bastante, né? Não sei se eu vou viver tanto quanto ele. Depois daqui vai sair, e aí é com ele, né? Como é que ele encarou a vida toda, né? Dele, quais foram os sentimentos que ele alimentou ao longo da vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se for uma vida longa ou uma vida curta, não quer dizer que a vida longa ou curta é boa ou ruim, né? Às vezes nós nos programamos para ter vidas menores. Às vezes a gente se programa para voltar para a dimensão intrafísica, receber uma ou duas consciências ali, às vezes como filho, às vezes como avô, às vezes como... Ou seja, tá ali para dar um suporte. Tá tudo feito, tá tudo encaminhado, tá certo? Beleza, então, por algum motivo aparece uma doençazinha ali, pum, desativa o corpo físico, volta para a dimensão extrafísica e a gente vai nesse auto-revezamento aí, uma vida após a outra, aprendendo cada vez mais e ajudando as demais consciências, né?